Pessoal, dando continuidade, então, a gente vai agora para a definição e classificação das equações diferenciais ordinárias. Perfeito? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, definição. O que vem a ser uma equação diferencial? Uma equação que contenha derivadas de uma ou mais funções ou variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial. A gente normalmente utiliza uma notação reduzida, ED. Então vamos lá. Uma equação que contenha uma ou mais derivadas de uma ou mais funções e essas derivadas vão estar relacionadas a uma variável independente. Então lembra, a equação, você tem a variável dependente e a independente. Na equação diferencial, você vai derivar a variável dependente em relação a uma variável independente. Perfeito? Então, essa é a definição do que vem a ser a equação diferencial. Então, só para vocês terem uma noção, o nosso problema aqui, ó, é uma equação diferencial? É. Porque a gente tem aqui uma derivada. Tá? Então, deixa eu até colocar aqui. Ó. No exemplo do reator anteriormente, temos uma equação diferencial, pois temos a derivada da concentração em relação ao tempo. Só quando eu escrevo isso daqui, ó, já dá para você saber quem é a variável dependente e independente, tá? Com a variável, vamos colocar assim, ó, dependente, variável dependente, sendo a concentração, ou seja, o nosso Q maiúsculo, e a variável independente sendo o tempo. Perfeito? Então, o tempo T. Então, nessa equação diferencial, a gente tem que Q é a variável dependente, T é a variável independente. Isso daqui é uma função qualquer que você conhece. T e CS, nesse caso, são constantes que também você conhece. Então, o que você desconhece? O quê? E é ele que você quer obter. Perfeito? Então, essa é a ideia. A gente vai classificar uma equação diferencial de acordo com o seu tipo, ordem e linearidade. Então, existem essas três diferenças quando a gente vai classificar uma equação diferencial. Tipo, ordem, linearidade. Vamos ver cada uma delas. Então, vamos lá. Se uma equação diferencial possuir apenas derivadas ordinárias de uma ou mais funções, em respeito a uma única variável independente, ela será chamada de equação diferencial ordinária, EDO. Isso aqui é quanto ao tipo, tá? Se uma equação diferencial possuir apenas derivadas parciais de uma ou mais funções em respeito a duas ou mais variáveis independentes, ela será chamada de equação diferencial parcial. O que eu quero dizer com isso daqui, gente? Quanto ao tipo, basta você observar se as funções são funções de uma ou mais variáveis e se na equação diferencial estão presentes derivadas de apenas em relação a apenas uma função ou uma variável independente ou mais. Se for a derivada em relação a uma única variável, EDO, equação diferencial ordinária. Se dentro da equação você tiver mais de uma variável independente, então ela vai se tratar de uma EDP, equações diferenciais parciais. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Aqui eu trago 3 exemplos de EDOs e 3 exemplos de EDPs. Vamos aqui. Ó. Essa primeira equação, o que a gente tem? A variável dependente é y. Por que eu sei que é y? dy dx, já estou te contando direto. A sua variável independente é o x. Perfeito? Então, eu sei que é o x. Tá? Então, o que eu tenho? dy dx. Tá? Então, dy dx é a derivada da variável dependente em relação a independente. É uma única variável independente, é x. Esse aqui é uma EDO. Do lado de cá, mesma coisa. Ó. d ao quadrado y dx ao quadrado, eu estou falando que é a derivada segunda de y em relação a x. Então, y é uma variável dependente, x é variável independente. E derivadas que aparecem aqui, ó, as duas só vão aparecer em relação a uma única variável. Então, EDO. Do lado de cá, tem duas derivadas. Perfeito, tem duas derivadas, dx e dy. Só que ambas estão tomadas em relação a uma única variável, que nesse caso é o t. Pode ser o tempo, pode não ser o tempo.
Tá? Mas vamos supor que é o tempo, por simplicidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem mais de duas funções aqui? Existe. Mas as derivadas dessas duas funções estão em relação a apenas uma, que é o tempo. Conclusão, isso aqui é uma EDO. Ok? Agora vamos ver aqui os casos de EDPs. Nessa primeira aqui a gente tem derivada parcial ao quadrado de u em relação a x, derivada parcial de u ao quadrado em relação a y. Nesse caso eu tenho apenas uma única função, que é a função u. Mas essa função u, eu estou tomando a derivada dela em relação a x e depois em relação a y. Conclusão, eu tenho uma única variável dependente, mas ela está dependente de duas variáveis independentes, x e y. Como eu tenho duas derivadas, então isso aqui trata-se de uma EDP. Perfeito? Equação diferencial parcial. A mesma coisa para o lado de cá. Observa, eu tenho agora a mesma função u, só que eu estou derivando ela em relação a x e em relação a t. Vamos supor que o t é o tempo. Então, de novo, eu peguei uma única variável dependente e derivei em relação a duas variáveis independentes. Então, nesse caso, EDP. A mesma coisa você tem para o lado de cá. Então, do lado de cá você tem derivada de u e v. Então, você tem duas funções diferentes, u e v. E você está tomando a derivada parcial de u em relação a y e de v em relação a x. São derivadas diferentes, concordam? Em variáveis diferentes. Como você tem derivadas diferentes em variáveis diferentes, você tem então uma EDP nesse cenário. Perfeito? Então essas são as diferenças de EDOs e EDPs. Como eu comentei na nossa primeira aula, existe uma notação que a gente vai utilizar para as derivadas. Tá? Então, ao invés de utilizar a notação de Leibniz apresentada, a notação de Leibniz é essa daqui. Tá? Nos exemplos anteriores, podemos utilizar a notação com apóstrofos, y', y' e por aí vai. Caso o modelo envolva derivadas em função do tempo, podemos utilizar a seguinte notação, y', y'. Só para vocês terem uma noção, aqui, quanto à notação, a equação anterior poderia ser reescrita como... Essa equação que está aqui, eu vou pegar essa daqui, tá? Vai ser mais fácil. E eu vou trocar isso aqui por uma constante, K. Tá? Só para ficar mais fácil a notação. Essa derivada aqui, ou essa mesma equação, eu poderia escrevê-la de algumas formas. A primeira forma, ao invés de colocar dq, dt, eu poderia simplesmente colocar q'. Não precisa nem colocar o t aqui mostrando que é função. Eu sei que o q varia em relação ao tempo. Eu posso colocar q'. Essa é uma forma. Outra forma que você poderia escrever é, como a derivada do q está em relação ao tempo, você poderia colocar q ponto. Espera aí que o ponto uma hora vem, tá? Então, q ponto. Então, eu sei que é a derivada de q em relação ao tempo. Tá? E aqui, basta colocar q. Então, você poderia reescrever essa mesma equação dessa forma aqui. Tá? Tanto faz. Então, você pode escrever na notação de Leibniz, a tradicional, utilizando apóstrofo, utilizando ponto. Perfeito? Fica a seu critério. Então, quanto ao tipo, a gente já tem separado os EDOs e EDPs. Tranquilo? Então, vamos para frente. Agora, vamos para a classificação quanto à ordem. Então, a gente fez aqui a classificação quanto ao tipo. Perfeito? Então, quanto ao tipo, EDO e EDP. Tá? Agora, vamos para a classificação quanto à ordem. Lembrando que a gente faz a classificação quanto ao tipo, ordem e linearidade. Quanto à ordem, a ordem de uma equação diferencial ordinária, EDO, ou uma equação diferencial parcial, EDP, é a ordem da maior derivada, vamos colocar isso aqui, cadê? Aqui, da maior derivada que aparece na equação. Então, por exemplo, a equação abaixo será de segunda ordem. Vamos ver o porquê. Pega essa primeira parcela, você tem uma derivada segunda. Se é uma derivada segunda, ela é de segunda ordem. Agora, pega aqui dentro, você tem uma derivada primeira. Só que essa derivada primeira, ela está elevada ao cubo. Mas você não está tomando a derivada terceira. Você está elevando a derivada primeira ao cubo. Então, nessa equação diferencial que tem aqui, a gente tem que ela é uma equação de segunda ordem. Por que ela é uma equação de segunda ordem? Porque a maior derivada que aparece nela é uma derivada de segunda ordem. As EDOs de primeira ordem, ocasionalmente, poderão ser escritas em uma forma diferencial dada por m de xy dx mais m de xy dy igual a zero. Isso daqui só para as de primeira ordem. Quando é equação de primeira ordem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu estou tomando derivada primeira, no máximo derivada primeira, tá?
onde teremos que m e n serão funções das variáveis independentes x e y, com y sendo uma função na variável x. Ou seja, por mais que m aqui seja uma função na variável x e y é uma função na variável x, tá? Então você tem que tomar um cuidado aqui, que você pode escrever ela dessa forma? Pode. Mas y ainda é função de x e m e n são funções de x e y. Perfeito? Tem essa particularidade. Podemos expressar uma EDO de ordem n em uma única variável independente pela seguinte expressão: f maiúsculo de x, y', e aqui vão se entrar todas as derivadas até chegar a yn, a última derivada, a derivada de ordem n, igual a zero. Onde f é uma função real em n mais duas variáveis. O que isso aqui quer dizer? E esse daqui é um dos principais pontos na notação para EDO. Vocês têm que saber muito bem isso daqui. O que eu estou querendo dizer? Você monta uma equação diferencial. Sabe que a equação diferencial montada, você pode reagrupar ela para a primeira coisa, o lado direito ficar igual a zero. Essa é a primeira coisa. Então, reagrupa os seus termos para o lado direito ficar igual a zero. Lado direito ficou igual a zero, o seu lado esquerdo, você vai falar que é uma função f maiúscula. Nas variáveis independente, presta atenção, porque não precisa ser x não. É nas variáveis independente, variável dependente e todas as derivadas até chegar à derivada de maior ordem. É isso que eu estou querendo dizer. Exemplo. Pega essa mesma equação diferencial que está aqui, tudo bem? Vamos pegar ela aqui, ó, nessa forma aqui, ó. Na equação anterior, poderíamos fazer a seguinte troca. Vamos lá. Então, essa aqui é a nossa equação diferencial. Primeira coisa, deixa o lado direito igual a zero. Então, vocês vão ter essa equação. Pega esse Q, passa para o lado de cá trocando o sinal. Igual a zero. Igualou a zero, o que você vai fazer? Esse lado que está do lado de cá, ele vai virar uma função f. Presta atenção. Ele vai virar uma função f. Mas essa função f, ela está em relação a que variáveis? Ela está em relação às variáveis independente, que nesse caso é o tempo. A variável dependente, que nesse caso é o q. E as suas derivadas até a de maior ordem. Como ela é uma equação diferencial de primeira ordem, só tem derivada primeira, a gente só vai até Q'. Perfeito? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, é que essa equação diferencial, eu posso reescrever ela dessa forma. Reescrita dessa forma, o seu lado esquerdo, eu posso falar que é essa função f que está aqui, em relação à variável independente, dependente, tá? E a derivada primeira. Observa que essa função f aqui, ó, ela tem 3 variáveis. E a ordem da equação diferencial é 1. Então, é por isso que aqui, ó, n mais 2. 1 mais 2, 3. Perfeito? Vamos pegar outro exemplo. Tá vendo? Lembra que aqui em cima a gente tinha um exemplo de uma equação diferencial de segunda ordem? Vamos colocar ela aqui e deixa eu fazer com ela para vocês verem, tá? Então, ó, outro exemplo seria a seguinte EDO. Então, vamos colocar essa EDO que está aí, ó. d ao quadrado y dx ao quadrado menos dy dx mais 6y igual a zero. Então, essa é a minha equação diferencial. Primeira coisa, a gente pode reescrever ela para y duas linhas menos y' mais 6y igual a zero. Ela já está igualada a zero. Se ela já está igualada a zero, eu posso pegar isso que está daqui, então, e falar que isso vai ser minha função f. Só que a minha função f está em relação a que variáveis? Primeira variável independente, que no caso dessa equação é x. Depois, a variável dependente, que nesse caso é y. E suas derivadas até a derivada de maior ordem. Então, y' e y duas linhas. Perfeito? Observa, essa função f ela possui 4 variáveis. A ordem da maior derivada é 2, então 2 mais 2,
4. Perfeito? Para finalizar, a gente vai colocar... Vamos colocar aqui, ó, outros exemplos seriam... Vamos tirar aqui. Nossa, seriam não, né? Seriam. Então, esse daqui. E vamos colocar um outro aqui, ó. Então, e vamos colocar, por exemplo, esse daqui, ó. Derivada quarta de y em relação a... Vamos colocar outra variável aqui, por exemplo, k. Quarta. 4. Derivada segunda em relação a y em relação a k. Segunda. Mais, vamos colocar aqui k ao quadrado dy dk igual a k menos 2. Uma equação diferencial qualquer que eu inventei aqui agora, tá? Então, essa seria a minha equação diferencial. Primeira coisa, ela não está da forma igual a zero, então vamos colocar ela. Então, eu vou pegar a mesma equação e vou colocar esse k menos 2 para o lado de cá. Essa é a primeira modificação que eu vou fazer, tudo bem? Então, k menos 2 passa para o lado de cá, trocando o sinal. Feita essa modificação, essa parte da esquerda, eu posso então falar que ela é minha função f. Só que essa minha função f ela vai estar em relação a algumas variáveis. Quais vão ser elas? Primeira coisa, variável independente, nesse caso é k. Variável dependente, y. E as suas derivadas até a derivada de maior ordem. Então, você começa y', y2 linhas, y3 linhas e y na derivada quarta. Aí você vai parar e se perguntar, professor, mas aqui não tem a derivada terceira. Não tem problema. Se não tem a derivada terceira, eu poderia falar que é mais 0 vezes a derivada terceira, tá? Se ela não tem, eu poderia fazer ela surgir aqui. Bastaria multiplicar ela por 0. Perfeito? Então, não ter ela não tem problema. Perfeito? Mas vamos tirar aqui. Então, essa seria a notação da equação diferencial na função f. Outra coisa, quando as derivadas começarem a ficar de ordem muito alta, aí já não compensa muito escrever na notação de Leibniz, não, tá? É melhor manter nessa notação aqui mesmo, tá? Então, isso é a notação e a sua definição quanto à ordem. Então, a ordem da equação diferencial é a ordem da maior derivada, beleza? E para finalizar, vamos pela linearidade. O que é a linearidade de uma equação diferencial? Uma EDO de ordem n é dita linear se essa função que está aqui, ó, f, que você acabou de construir, ela é uma função linear nas variáveis y, y', y, derivada enésima de y. Isto significa que uma EDO é linear se a podemos escrever dessa forma que está aqui, ó. Ou seja, uma equação diferencial ela é linear se e somente se todos os coeficientes que acompanham as derivadas são, no máximo, funções na variável independente. Não pode haver aqui uma função na variável dependente. E, além disso, observa as derivadas. Eu tenho apenas as derivadas, eu não tenho multiplicação entre derivadas, eu não tenho derivadas ao quadrado, eu não tenho nada disso. Então, uma equação é linear se e somente se você tem uma combinação linear das suas variáveis. Então, de novo, os coeficientes da combinação linear não podem ser função em y nem nas derivadas, tá? E as derivadas não podem aparecer em algum tipo de operação matemática, ao quadrado, com funções cosseno ou seno, e por aí vai, beleza? Vamos fazer aqui uma bateria de exercícios, eu acho que vai ficar mais fácil vocês interpretarem isso daqui, perfeito? É o seguinte, nesse exemplo 1 aqui, o que ele pede é, então vamos colocar aqui, ó, nas equações diferenciais a seguir, defina sua ordem, variável independente, e diga sua linearidade. Então, perfeito. Vou fazê-lo de uma forma mais completa. Então, eu já digitei aqui as 4 equações para facilitar. Vamos para a primeira equação. Então, nessa equação, temos que, vamos lá, primeira coisa, variável dependente. Quem que é a variável dependente? Basta você analisar a derivada. Se você observar, a derivada está em relação a y, tá vendo? Que é y duas linhas e y'. Então, sua variável dependente é y. Beleza? Começa por aí.
Quem que é a variável independente? Ela talvez seja um pouco mais complicada, porque não tem a derivada aqui de y em relação a alguma coisa. Mas analisa quem é a outra variável que aparece. Tá vendo que é o x? Então, a sua variável independente só pode ser o x. Perfeito? Então, vamos por aí. Então, já começou por aqui. A variável dependente é independente. Essa equação, qual é a ordem dela? Então, vamos pegar a ordem. Lembra, a ordem da equação diferencial é sempre a maior derivada. Se você observar bem aqui, a gente tem uma derivada segunda, perfeito? E ela é a maior derivada. Então, nesse caso aqui, a ordem dela é 2, tá? Ou o que a gente fala é de segunda ordem, perfeito? Porque a maior derivada é a derivada segunda. E vamos falar, deixa eu ver aqui, a linearidade. Perfeito. A linearidade é aquilo que eu falei. Você tem que escrever ela como combinação linear, tá? Onde os coeficientes que multiplicam a variável dependente não pode ter a variável dependente. Então, observem essa equação aqui. Ó. Se você observar quem é a variável dependente, que é o y, a gente tem ela aqui, aqui e aqui. E o que multiplica ela é somente uma variável, é uma função em x e não em y. Então, quando isso aqui acontece, a gente diz que essa equação diferencial é linear. Perfeito? Porque as derivadas e a própria variável dependente só estão multiplicadas ou por constantes ou por funções na variável independente. Perfeito? Então, ó, como as derivadas e a própria variável dependente possuem coeficientes constantes ou em função da variável independente, tá? Temos que essa EDO é linear. Tranquilo? Então, resolvido o problema, tá? Vamos ver então a letra B. Na letra B, a gente tem o seguinte, vamos lá. Aqui está mais fácil porque ele deu a derivada, tá? É a derivada quarta de y em relação a t. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, quem é a variável dependente e independente? Então, deixa eu copiar isso daqui que fica bem mais fácil para a gente, né? Então, quem é a variável dependente é y da mesma forma. Só que a variável independente agora é o t, tá? Porque a derivada está em relação a t. Perfeito. Vamos ver a ordem. Se você observar a derivada de maior ordem, é 4. Tá? Então, aqui a nossa derivada é de quarta ordem. Perfeito? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, quarta ordem. Por mais que você não tenha derivada terceira, derivada segunda, não tem problema. É a derivada de maior ordem. Quarta ordem. Perfeito? Agora vamos ver se ela é linear. Da mesma forma que a anterior, observe as derivadas e a própria função y. Observa que elas só estão multiplicadas ou por constante, no caso aqui do menos 6, ou por funções em relação à variável independente. Nesse caso, a equação é linear. Tranquilo? A mesma explicação que eu tenho aqui. Ó. Como as derivadas e a própria variável dependente possuem coeficientes constantes ou em função da variável independente, temos que essa EDO é linear. Tranquilo? Fechou? É isso daí. Vamos pegar isso daqui agora e vamos trazer para a letra C. Na letra C, o que a gente tem? Uma equação em x, e aqui a gente tem x ponto. Então, o que a gente sabe? A variável dependente é x, e a variável independente é o tempo, por mais que o tempo não apareça aqui. Tranquilo? Então tá. Então, as variáveis dependentes e dependentes a gente já mata aqui. Agora vamos ver a ordem. Ordem da maior derivada. Vocês vão ter que olhar aqui e perceber qual que é a maior derivada. Aqui eu tenho a derivada segunda. Aqui eu tenho a derivada primeira ao quadrado. Aqui eu tenho a derivada primeira. Então, a derivada de maior ordem é a derivada segunda. Então, conclusão, isso aqui ainda é de segunda ordem. Isso daqui é de segunda ordem. Okay? Agora vamos ver a linearidade. A gente vai ter que pegar a função x e as suas derivadas e verificar se elas têm coeficientes constantes. Só que a gente já sabe aqui nesse caso que não vai acontecer. Primeiro, olha essa derivada que está aqui. O coeficiente dela, tá, é a própria derivada da função. Porque aparece ela aqui, ó. Então, você tem a multiplicação entre as derivadas. E pior ainda, essa derivada que está aqui, ela está ao quadrado. Conclusão, isso aqui não pode ser uma equação linear. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, vamos tirar isso aqui. Peraí, temos que essa equação é
deixa eu colocar aqui, não linear. Mas vamos explicar o porquê, né? Temos nessa equação uma parcela que envolve uma derivada elevada ao quadrado, bem como a multiplicação de derivadas. Logo, essa equação diferencial ordinária é não linear, perfeito? Então, por que ela é não linear? Porque a gente tem aqui uma derivada ao quadrado, a derivada está ao quadrado, e além disso, nesse produto que está aqui, ó, você vai ter uma derivada vezes a outra. Perfeito? Vamos copiar isso daqui. Vamos colocar aqui na letra D. Na letra D, a gente tem o seguinte, vamos lá. Vamos observar ela para a gente poder extrair quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Então tá, se a gente observar as derivadas, é du em relação a x. Se é du em relação a x, então a variável dependente é 1, perfeito? E a variável independente é x, tranquilo? Vamos para a ordem. A ordem é a ordem da maior derivada. Aqui eu tenho a derivada segunda de u em relação a x. Aqui eu tenho a derivada quarta de u em relação a x. E aqui eu tenho a derivada de u em relação a x uma vez elevada a 4. Então, se você observar a maior derivada, é novamente uma derivada de quarta ordem. Perfeita? Então, a ordem dessa equação é 4. Derivada de 4. É uma equação diferencial de quarta ordem. Agora, por que ela é não linear, igual eu copiei aqui? Por dois motivos. Primeiro, do lado direito, você tem uma derivada aqui. E essa derivada está elevada à quarta potência. Só por isso daqui, você já tem que ela não é linear. E ainda mais, você está extraindo a raiz quadrada dessa parcela que está aqui. Perfeito? Então, isso daqui torna essa equação não linear na variável derivada de u. Perfeito? Então, temos que nessa equação, uma parcela envolve uma derivada elevada à quarta potência, bem como ela está dentro de uma função irracional. É o nome que a gente dá para a função que tira a raiz quadrada de alguma coisa, tá? Ou tira raízes, né? Então, nesse cenário, por isso, ela é não linear. Perfeito? Então, a gente acabou de fazer um estudo de equações diferenciais quanto o seu tipo, se é DO, se é DP, ordinária parcial. Quanto à sua ordem, tá? Ordem da maior derivada, e quanto à sua linearidade. Tranquilo? Então a gente fica aqui com essa bateria de exercícios, beleza? Até a próxima.